Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Nós estamos em um local totalmente diferente, né? Atípico dos locais normais. Irmãos, eu não consegui fazer o vídeo em casa, mas eu não queria deixar de ficar sem fazê-lo. E a lição de terça e quarta, que a gente vai fazer isso hoje, vamos estudar aqui sobre a lição de terça-feira, como podemos agradar a Deus. Será que existe alguma forma de agradarmos a Deus? Um Deus soberano, um Deus que não precisa de coisa alguma? Como agradar uma pessoa que tem tudo? Nada para ele é novidade, nada para ele lhe é surpresa. Então a gente pensa assim, como eu posso fazer algo para que em minha pequenez, em minha fragilidade, eu possa agradá-lo de alguma forma? O autor da lição colocou aqui um texto, Isaías 43, verso 4, que através da aceitação de sua presença, nós estamos em paz. Esse verso 4, irmãos, é o verso que sucede os versos anteriores, que descreve assim, ó: quando passares pelo fogo, eu serei contigo. Quando pelas águas, elas não te submergirão. Ou seja, nenhuma chama arderá em ti. A presença constante de Deus nos garante. Se eu, de fato, fizer valer essa presença constante de Deus, eu vou, com certeza, agradá-lo nesse aspecto. Porque ele quer um relacionamento. E se eu correspondo a esse relacionamento, isso é uma evidência de que eu, na verdade, quero uma vida transformada, diferente. Porque é o texto que quer nos conceder. O texto de Salmo 149 fala que ele tem prazer em estar com o seu povo. Eu vou ler esse texto para vocês. Isso foi algo tão importante, irmãos, que na época foi feito um hino em prol dessa questão. E o Salmo 149, aqui no o verso 4, nos diz assim. A Nova Tradução Transformadora nos diz, olha: pois o Senhor tem prazer em seu povo, ele coroa os humildes com vitória. Essa é a importância que ele dá. O Provérbios 15, ele já faz descrição dos ímpios, né? Que ele não tem prazer na iniquidade deles, mas ainda assim, ele quer que ele se converta e ele o agrade. E esse texto de Provérbios, ele é muito forte. Essa expressão que diz aqui, ó, Provérbios 15, 8 e 9. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele tem prazer na oração dos justos. Os caminhos dos perversos são detestáveis para o Senhor, mas ele ama aquele que busca a justiça. Como ele tem dito no livro de Ezequiel, se não faz memória, né, quando ele fala assim: eu, Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se arrependa e se converta. Aí ele faz a pergunta, né, por que morrereis, ó casa de Israel? Então, aqui, eu entendo o seguinte: Deus fica descontente com o seu povo quando ele pratica o mal. Olha o que diz aqui embaixo. Embora o Senhor deteste o sacrifício e o caminho dos ímpios, a oração dos retos é o seu prazer. Deus não apenas se desagrada com o mal, mas ele se deleita na bondade. Olha o Salmo 1, verso 1 em diante. Feliz ou bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é o prazer que ele tem em se sentir agradado. Na lição de quarta-feira, irmãos, de hoje, deixa eu acender aqui uma luzinha, para ver se melhora um pouquinho. Eu acho que vai melhorar. Na lição de quarta-feira, fala sobre pedras vivas. Todos nós somos pedras. Aí se pergunta, eu sou pedra viva ou pedra de tropeço? Se você for uma pedra viva, com certeza você terá um manancial que lhe aguarda, onde irá passar sobre você e lhe trazer a bênção de uma mudança através do rio, através da água viva que é próprio Jesus Cristo. E uma coisa que me chama a atenção: pedra na Bíblia, irmãos, tem sinônimo de eternidade, né? Os mandamentos de Deus foram escritos na pedra, garantindo eternidade. A casa que subsistiu, né? A história da casa, a casa que edificara sobre a rocha, vem as ondas, vem o vento, vem a tempestade, mas ela não cai, porque a rocha permanece para sempre. Tem um texto no Salmo que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, pedras vivas têm essa significação. E aqui, se você for uma pedra viva, e aqui tem um texto interessante, né? Que é o texto de Romanos, capítulo 8, que fala que uma pessoa que está em Cristo, através do Espírito Santo, aceitando seu sacrifício salvífico diariamente, mantém um relacionamento onde pode se considerar
como uma pedra viva. O outro texto que me chama a atenção é o 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 a 6 e Hebreus 11, verso 6. E por que eu falo isso? Porque aqui fala de crença e de fé. Irmãos, fé é uma ferramenta concedida pelo Espírito Santo, ou um dom concedido pelo Espírito Santo, para que a gente possa crer em Cristo. E através dessa maneira, podemos dizer, nós alcançamos ou nós conseguimos agradar o nosso Pai Celestial. Se você de fato é uma pedra viva, você vai fazer uso das ferramentas que Deus nos deu. Então eu não tenho como agradar a Deus por mim mesmo, mas através do que Ele me concedeu, eu posso alcançar, por sua graça, a dádiva da aceitação. O texto de Romanos aqui fala assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, diz a Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Então assim, essa é um ponto crucial. Se eu quiser, na verdade, agradar ao Senhor, eu tenho que viver uma vida estando em Cristo, mudando as minhas atitudes e fazendo com que a transformação lapidada pelo Espírito Santo seja real em nossas vidas. Sabe? Um diamante, quando ele é encontrado, ele não tem aquele brilho que ele tem, mas ele é lapidado, é uma pedra feia, é uma pedra realmente bem fosca, totalmente sem aparência, sem brilho, sem nenhum tipo de algo que traga um espanto. Mas depois que passa pela lapidação, depois que passa por uma moldagem, aí sim, ela se torna uma pedra viva. Lembre-se, irmãos, pedras vivas devemos ser de fato. O nosso nome será colocado em uma pedrinha branca e aquele nome nunca mais será retirado, porque tem a ver com a nossa experiência. Essas pedras, que são individualmente colocadas para cada pessoa, elas têm como imposição uma garantia de que o seu caráter foi transformado e que você se tornou uma pedra viva para todos aqueles que lhe rodeiam. Que Deus, portanto, irmãos, nos faça valer essa grande dádiva que Deus nos deu. Faça uso da ferramenta que o Espírito Santo nos dá, dos dons espirituais. Nós não temos como alcançar nenhum agrado a Deus por nossa própria natureza. Por nós mesmos estamos miseravelmente perdidos. Mas graças ao Senhor, que nos deu o seu Espírito, e que seu Espírito nos deu os dons espirituais, e através dele alcançamos a dádiva de sermos aceitos pelo Pai. Vamos orar ao Senhor? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e obrigado, Senhor, por nos tornar pessoas que possam agradar a Ti, um Deus soberano, um Deus que tem todas as coisas, que não necessita de nós, mas nos acolheu e nos concedeu a bênção de fazermos parte do Teu reino. Pedimos a Ti o perdão dos pecados, a Tua direção, Senhor, para a nossa vida e nos livra do poder do mal. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.